Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula da disciplina de Educação Física. Hoje vamos para a nossa videoaula de número 16, lembrando que essa aula é para as turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício e estou aqui para falar com vocês sobre mais um tema muito interessante dentro das aulas de Educação Física, que são as danças, e nós vamos falar um pouquinho também sobre o hip hop. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Só para nós recordarmos um pouquinho, na aula passada nós falamos sobre o tema da natação. Nós vimos a importância do nadar, o que é nadar e como acontece esse nadar dentro dos esportes. Vimos também alguns esportes que utilizam o nadar na sua concepção, na sua interação, tá certo? Nós conversamos também sobre as características da ação do nadar e essa relação dentro dos esportes e ainda alguns atletas grandes e algumas provas sobre esse esporte. Agora, voltando aqui, o nosso tema da aula de hoje vai ser a dança e o hip hop, e também nós vamos falar sobre alguns outros subtemas, que é a definição da dança, categorias de dançar, definição do que é o hip hop, onde ele surgiu, de que forma que ele acontece, alguns movimentos do hip hop, o que é o breaking, e nós vamos ver também alguns passos. Então, para começar, o que é dançar para você? Eu tenho certeza que a maioria de vocês aí gosta de dançar. Dançar, na verdade, ela é uma arte, e de se expressar, movimentar o corpo, seguindo alguns movimentos ritmados, em geral ao som de uma música. O que é algo ritmado? Algo ritmado é algo que acontece numa frequência, numa sequência. Algo ritmado é aquilo que acontece repetidamente por algumas vezes. Uma goteira de chuva, uma goteira no telhado, por exemplo. Quando ela começa a pingar, ela tem um ritmo, porque ela cai sequencialmente. Quando nós andamos também, quando nós caminhamos, nós também produzimos um ritmo. E esse ritmo ele pode ser um pouquinho mais lento, quando a gente caminha devagar, ou esse ritmo ele pode acelerar quando a gente começa a caminhar mais rápido, ou até quando a gente corre. Na dança, as pessoas realizam esses movimentos ritmados, então seguindo um ritmo, seguindo uma cadência própria, ou coreografias, originando harmonias corporais. Então a dança é uma movimentação corporal que faz com que o corpo inteiro se movimente. Nós utilizamos todas as estruturas corporais e é também uma das movimentações que mais utilizam a movimentação, tanto utilizando o nosso cérebro quanto os nossos músculos, tá certo? O dançar. O que o dançar pode fazer conosco? O que o dançar traz de benefícios para nós? Então, o dançar ele estimula o desenvolvimento e algumas características cognitivas. O que são características cognitivas? São aquelas características do nosso pensar. Nós pensamos para fazer determinadas ações. E isso faz com que nós melhoramos a nossa criatividade, o nosso ritmo, expressividade e, além disso, pode melhorar até a nossa memória para tentar lembrar aquela coreografia, aquele passinho da dança, e isso auxilia a gente a memorizar as coisas, que também pode facilitar até nos nossos estudos em outras disciplinas. Dançar, ela também estimula o desenvolvimento e a característica do movimento, as características motoras e as características físicas. Ela faz com que nós melhoramos a nossa coordenação motora global. É aquela coordenação motora do nosso corpo inteirinho, aquela coordenação motora que a gente, melhorando ela, nós melhoramos o jeito de pegar as coisas, de pintar, de escrever, de andar, de correr. Então, essa coordenação do corpo inteirinho. Além disso, a gente melhora a nossa lateralidade, a gente começa a utilizar os nossos dois lados do corpo, ou à frente, atrás, em cima, embaixo, de maneiras melhores. Percepção auditiva e visual. Então, melhoramos a nossa percepção tanto dos nossos ouvidos, quanto a estimulação dos nossos olhos. Quando a gente olha alguém fazendo algum movimento, a gente consegue repetir ele. E, além disso, a gente também melhora o nosso equilíbrio. Dessa forma, você consegue realizar algumas ações que utilizam o equilíbrio de melhor maneira possível, graças aos movimentos da dança. No universo da dança, seus princípios e características consideram a construção social. Então, a dança ela faz uma interação social.
O que seria essa interação social? Quando a gente consegue agrupar várias pessoas para dançar. Você consegue utilizar a dança para reunir um grupo de amigos, para festejar, né? Geralmente, em alguma festa que a gente vai, não tem um grupo de pessoas dançando. Então, a dança ela tem esse poder, né? Essa característica. Ela junta as pessoas, ela reúne as pessoas. Por isso que a gente fala que a dança ela possui um universo cultural, uma característica cultural, né? Uma característica social. E ela envolve cada uma dessas práticas, bem como suas transformações na nossa sociedade. Lembram das aulas passadas, quando nós falamos um pouquinho sobre o que é a cultura? Cultura é algo que é passado também de geração para geração. Então, quando algo é cultural, ele é ensinado por uma pessoa para outra, vai passando de uma pessoa para outra. E a dança, ela possui bastante características culturais, porque ela é carregada de estereótipos dentro de uma região, né? Então, dentro de uma determinada região, as pessoas gostam de mais determinado tipo de dança. Em outras regiões, a gente pode ter outras características do dançar, graças a essa questão cultural. Então é passada de geração para geração e ela é bem regionalizada, né? Cada lugar dança ou faz os movimentos de dança de um jeito diferente. As categorias de dança, né? Como as danças elas são divididas. Nós temos algumas características da dança. A dança ela acontece de diversas formas possíveis, mas as mais conhecidas são as danças de salão, que são aquelas danças que geralmente, mas não exclusivamente, são dançadas em pares, né? Que elas têm duplas. Então nós temos como exemplos dessas danças de salão o forró, a salsa, o bolero, a valsa, né? Quando é dançado naquelas festas de 15 anos, né? De debutantes, o tchá-tchá-tchá e etc. E outros tipos de dança também que são dançadas em pares. Nós também temos as danças urbanas, que são aquelas danças que têm como característica ter surgido nas cidades, né? Que são o popping, o locking, o breaking e o funk, que é muito difundido hoje na sociedade. Nós temos também as danças circulares, que tem como característica dançar em círculos, né? Dançar em uma roda, né? Como, por exemplo, as danças feitas em grupos de roda e danças circulares. Nós temos também as danças clássicas, que são aquelas danças que elas têm uma origem bem mais antiga, há muito tempo atrás, e que também elas são as danças, vamos dizer assim, elas são mais formais, né? Elas são mais sérias, né? São as danças, o balé, o jazz, a dança contemporânea, etc. E nós também temos aquelas danças que todo mundo gosta, que são aquelas danças populares, que elas são as danças onde são realizadas nos festivais populares, como, por exemplo, a festa junina, né, que tem a quadrilha como característica de dança. Então nós temos o chachado, o frevo, o carimbó, a catira, que aqui na nossa região ela é muito forte, ela é muito difundida, e nós também temos o bumba meu boi e outros tipos de dança. Então nós temos várias características de dança, vários tipos de dança, e elas são uma ferramenta social de diversão também. Muita gente gosta de dançar. E mesmo quem não gosta de dançar, gosta de observar alguém dançando. Então aqui nós temos algumas imagens de pessoas dançando individualmente, em pares, fazendo alguns movimentos mais acrobáticos. Nós vamos ver algumas dessas características. Então, falando agora sobre o hip hop, o que é o hip hop? O hip hop é um movimento cultural, né? E lembrando, ele é cultural e popular, né? Ele é popular porque ele é difundido em todos os cantos da população. E ela surgiu nas comunidades afro-americanas em Nova York na década de 70. Ou seja, o hip hop é um movimento cultural composto de múltiplas vertentes. Então o hip hop não é só a dança, o hip hop ele tem outras vertentes, outras características. Então ele tem a arte, ela tem o grafite, ele tem a dança, ele tem a música e ele tem todos esses tipos de arte. A vestimenta e outras coisas mais. A música é a principal manifestação artística do hip hop. Não é a única, mas ela talvez seja a mais importante. Que também tem a dança e o grafite como forte representação. Hoje aprenderemos um pouquinho mais sobre essa relação da dança com o hip hop. O que a dança tem de forte dentro do hip hop? Né? O que o hip hop tem de características de dança? Então aqui mais um movimento acrobático, né, do hip hop, né, uma parada de mão, por exemplo. Então o hip hop e a dança. Hoje aprenderemos um pouquinho mais sobre essa relação da dança dentro do hip hop. No hip hop, o break, ele é a parte da dança dentro do hip hop. Então aqui nós vemos algumas pessoas executando alguns passos de break. Aqui todos estão fazendo um salto, né? Que é um dos vários passos que a gente tem dentro da dança break, que é a dança dentro da cultura do hip hop.
Então aqui nós temos mão no chão, corpo no ar, rodopios e saltos fazem parte dessas coreografias, né? E é uma característica cultural desse mundo do hip hop, né? Então o break dance, dessa dança ou apenas break, ela é uma dança dos movimentos do hip hop. Então muitos de vocês têm como característica gostar, né, dessa dança hip hop. Muitos ainda não conhecem, mas se vocês observarem esse tipo de dança, vocês vão conhecer um novo tipo, um universo diferente, uma nova característica cultural. Então o break dance, ou o breaker, né, ou o b-boy, ou ainda se for uma menina, a b-girl, são as pessoas que participam do hip hop, que fazem a dança do hip hop, que é o breaking. Então é o nome dado a essa pessoa que faz esse tipo de prática, esse tipo de dança. Então atualmente o break, ele é utilizado como meio de recreação e agora existem até competições desse tipo de dança no mundo inteiro, né? Competições tanto da parte de movimento como da parte dos saltos e das características de coreografia. Então aqui nós temos alguns passos do break. Então aqui nós vimos, por exemplo, vamos ver aqui um tipo de movimentação que utiliza braços e pernas. Lembra que eu falei para vocês que as danças elas movimentam o corpo por inteiro? Faz um movimento por completo? Então aqui nós vemos movimentações de braço e movimentações de perna. Então aqui eles estão dançando em dupla de maneira coreografada. Nós temos os passinhos, que é uma sequência, né, de movimentações de braço e de perna ritmadas, né? Então aqui nós temos um grupo de dança, né, um grupo de pessoas realizando o movimento de passinho. Então esses passinhos, às vezes eles têm uma característica de uma dança longa, ou às vezes um passinho mais curto, né, para a gente fazer uma coisa mais ritmada, ou as pessoas dançam coreografadas, ou elas também podem dançar de maneiras individuais, separadas. Nós temos também os saltos, né? Então o grau de dificuldade dos saltos é um pouquinho maior do que o grau de dificuldade dos passos. Então aqui nós podemos observar que um salto, né, onde a pessoa ela salta do chão, ela rodopia e ela cai com os dois pés do outro lado. Dentro do hip hop é muito utilizado, né, não por todos, né, porque isso daqui é um movimento que exige uma destreza um pouquinho maior, mas dentro das pessoas que fazem esse tipo de dança há mais tempo, é um movimento característico de realizar esse tipo de salto, né? Não só esse tipo, mas existem outros também. Além disso, nós temos o giro. Se vocês observarem aqui, o grau de complexidade também é muito grande, né? Então aqui ele estava fazendo um giro de ponta cabeça, utilizando apenas o braço para rodopiar. Então, e aqui se a gente reparar legal, eles estão numa competição aqui, as outras pessoas estão assistindo, esperando a vez deles de fazer. E nessas competições vence quem consegue fazer os giros, os saltos e os passos com maior grau de dificuldade. E além disso tem as paradas de mão. Lembra que eu falei? Exige bastante equilíbrio, né? Dançar, né? Ou dependendo do tipo de dança, fortalece o nosso corpo. E além disso, faz com que o nosso equilíbrio melhore. Então aqui nós temos aqui um exemplo que a gente utiliza bastante o equilíbrio, né? Ele está rodando sobre apenas um braço só. É um movimento muito difícil e é uma característica das pessoas que praticam esse tipo de dança há muito tempo. Então, quais as capacidades físicas que são envolvidas nesse tipo de dança? Nós podemos melhorar ainda a nossa velocidade, através do quê? Das movimentações de braço, pernas e giros. Então, lembrando que velocidade é a capacidade de fazer um movimento, ou um ato, ou de se deslocar de um lugar ao outro o mais rápido possível. A força muscular, para realizar os movimentos, né? Então, na hora dos impulsos para os saltos, manter o corpo nas paradas de mão, a gente precisa dessa força muscular. A resistência cardiorrespiratória, que faz com que nós melhoremos o nosso fôlego, né? Então, quanto mais nós dançamos, mais melhoramos essa resistência cardiorrespiratória, o nosso fôlego fica melhor. Além disso, nós melhoramos também a nossa flexibilidade, que é aquela capacidade da gente fazer amplitude de movimentos, de braços, de pernas. Então, a gente se torna, vamos dizer assim, que nós deixamos o nosso corpo um pouquinho mais molinho, né? Deixamos o nosso corpo mais flexível. Melhoramos também a resistência muscular, que é a capacidade do músculo de aguentar um determinado movimento por um tempo grande. O equilíbrio, né, para realizar os passos mais complexos, como os giros, as paradas de mão. E a potência muscular para conseguir executar movimentos com mais intensidade. Tá certo? E, agora para nós terminarmos, né, nós temos sempre aquele lembrete que nós deixamos no finalzinho da aula de vocês, lembrando que as práticas de atividades coletivas e sem distanciamento ainda está proibida nesse momento por causa dessa pandemia que nós ainda estamos vivendo. Portanto, procurem praticar as atividades da maneira individual e isolada, tá? E dancem, né? Ou ouvir uma música, dancem, que movimentar faz bem, movimentar é essencial.
tá certo? Pratiquem atividades físicas. Obrigado. Até a próxima. Um forte abraço para vocês.